Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Doutora. Eu sou Camila Lima, repórter multimídia do jornal A Tribuna. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre a menopausa. O Dia Mundial da Menopausa foi instituído no dia 18 de outubro pela Sociedade Internacional de Menopausa. A estimativa do IBGE aponta que o Brasil tem aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa. Quem vai falar com a gente é a ginecologista obstetra, especialista em sexualidade, colunista de A Tribuna, Lorena Baldotto. Muito prazer em recebê-la finalmente no nosso estúdio, doutora. Verdade, né, Camila? A gente só fala aqui porque a gente é colunista aqui do jornal, então estamos sempre em contato. Doutora, a menopausa é uma doença, é uma condição? Explica o que seria essa fase. A menopausa, ela é uma fase da vida da mulher, uma fase de transição. E ela tem alguns marcos, alguns sintomas que a caracterizam. E algumas mulheres, elas vão passar por essa transição com maior impacto, mas ela não é uma doença. Apesar de que alguns professores, alguns autores falam que é uma condição, que é uma tragédia na vida da mulher. Muitas sofrem bastante, né? Então, é um assunto importantíssimo da gente estar conversando, porque tem muitas polêmicas, muitas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai me perguntar os negócios babadeiro, que eu tô até com medo aqui. Primeira coisa, qual é a idade que essa fase vai iniciar? Por volta dos 50 anos é o marco que a gente consegue ter uma percepção que a menopausa vai aparecer. Isso é uma média. A gente tem observado que está acontecendo um adiantamento disso nos últimos anos. Cerca de 10% das mulheres podem ter uma menopausa adiantada ou precoce. Tem uma idade? Tem uma idade. A gente considera ela precoce por volta dos 35 anos, quando ela vem muito mais cedo. Nossa. Mas o marco é por volta dos 50, 55 anos. Tem uma explicação para que as mulheres estejam entrando a partir dos 35 anos? Tem. Como é que a nossa sociedade está agora, Camila? Estressada, Ia falar a primeira coisa, estressada. Exatamente. Então, alguns estudos falam que quando a mulher está mais estressada, está mais preocupada, está mais... E nós estamos assim cada vez mais, né? A gente trabalha fora, cuida de filho, cuida de família e tem que viver uma tripla jornada, quádrupla jornada de trabalho, e isso acaba trazendo consequências. Qual que é o principal sintoma? É o fim da menstruação? Então, o principal sintoma da menopausa, o que mais incomoda, são as ondas de calor. O marco é a parada da menstruação. Só que o que acontece? A pessoa para de menstruar não significa que ela já entrou na menopausa, porque esse é um diagnóstico retroativo. A gente só vai diagnosticar que essa pessoa entrou na menopausa se ela ficar 1 ano sem menstruar. Porque durante esse 1 ano, ela pode ter algumas falhas, né? Entendi. Que estão acontecendo. Esse período a gente chama de climatério. É o período que começam a ter as falhas hormonais. E aí a gente bate o martelo, ó, está na menopausa, ficou 1 ano sem menstruar. Nesse 1 ano acontecem vários sintomas que são esses calores, né? As ondas de calor, os fogachos. Engraçado que as pacientes falam assim, doutora, tá todo mundo com frio, eu tô lá morrendo de calor. É muito comum ser à noite. As pacientes ficam desesperadas, porque dá uma cafubira, dá um negócio, elas ficam desesperadas com aquele sintoma. Irritabilidade é muito comum. Secura vaginal, depressão, ansiedade, alterações na pele. A pele, porque ela acontece uma queda hormonal, né? A pele fica muito ressecada, entre outros sintomas. Esses sintomas são característicos de uma falta de algum hormônio? Você pode explicar o que acontece no nosso organismo? O que acontece? Começam a reduzir os hormônios que fazem parte do nosso ciclo menstrual. Nós, mulheres, ciclamos todo mês. A gente tem um pico, né, de estrogênio, depois um pico de progesterona, depois um pico de testosterona, e isso faz com que a gente menstrue todo mês. Então, pra gente, e a mulherada vai se identificar,
Algumas pessoas, elas sentem que próximo da menstruação, elas estão mais cansadas, elas estão mais exaustas, elas estão mais inchadas. Por quê? Porque nesse período começa a fazer uma baixa hormonal que é necessária para a pessoa menstruar. Lá no meio, ela já está mais animada, ela já está mais disposta. Tem gente que fala assim, minha libido está mais melhor nesse período. Por quê? Porque está perto de ovular e aí o nosso corpo é muito inteligente. Faz com que a gente tenha mais disposição, porque a gente tem que perpetuar a espécie, né? E aí tem gente que fala assim, doutor, eu fico com libido nesse período. Então, esses hormônios que fazem esse ciclo, eles começam a reduzir. E, eu não sei se você sabia disso, Camila, você estava me perguntando aqui um negócio aqui antes da gente conversar. Tem gente que fala que a partir dos 30 anos que o negócio começa a cair, tá? Então a gente tem que se prevenir, é verdade. Depois de 30, ladeira abaixo. Eu falo isso, depois dos 30 começa a cair as coisas, gente, a gente tem que ficar em cima lá para se cuidar. Você falou desses sintomas aí de TPM. Esses sintomas intensos, eles podem estar relacionados a uma menopausa precoce no futuro? Se eu menstruei muito cedo, 9, 10 anos, tenho muitos sintomas, eu tenho a chance de ter uma menopausa precoce? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Mas quando a mulher menstrua cedo, ela pode ter mais ou menos ciclos. A gente não consegue relacionar isso de uma forma assim, você menstruou cedo, você vai ter menopausa cedo. Mas pode acontecer. O que a gente observa está muito mais relacionado a hábito de vida. Alimentação, que às vezes não é saudável, obesidade, tabagismo, doenças crônicas. Isso pode fazer com que, estresse que eu falei um pouquinho antes, isso pode fazer com que a menopausa adiante, né? Venha um pouquinho antes. Ciclos longos, a paciente que para a menopausa com 55, com quase 60, um pouco mais raro, a gente observa mais que é aquela mulher muito relax, aquela pessoa mais tranquila, que se cuida, que se alimenta bem, que a alimentação saudável é fundamental para a gente ter uma boa produção hormonal, que faz exercício, né? A musculação, por exemplo, ela melhora o padrão hormonal. Nossa, então, existe uma tendência da mulher ter uma estabilidade por mais tempo, né? A vida sexual termina na menopausa? Como que fica a libido? O que a gente pode fazer, doutora? A libido cai pra caramba nessa fase. Tem uma porcentagem? Despenca tantos por cento? Capota. Sabe por quê? O que acontece? O estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ele é responsável pela hidratação da pele, pelos cabelos, né? Pela aquela aparência jovem da pele. E quando ele despenca, acontece algo intravaginal que é muito doloroso para as mulheres. Elas passam a ter dor na relação, porque fica ressecado. Aquela elasticidade que a mucosa vaginal tem, ela se perde. Eu trabalho com essa parte de estética também, que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e a gente às vezes indica, por exemplo, tratamentos locais, como laser. É muito comum ter perda de urina também. Nossa, a incontinência urinária nesse período. A incontinência urinária nesse período é justamente por falta de hormônio, porque fica flácido, né, aquela região. E aí a gente faz esse tratamento, mas eu gosto de manter uma reposição para as pessoas que têm indicação. Depois a gente vai falar quem tem e quem não tem. Mas a gente gosta de manter por quê? Porque se a gente não fizer isso, a pessoa já não está com disposição. Por quê? Caiu o hormônio, caiu o estrogênio, caiu a testosterona, caiu a progesterona. A testosterona é o hormônio que dá motivação, que dá libido, que ajuda também. Isso caiu, a pessoa já está ali se sentindo, porque são sintomas da menopausa. Depressão, cansaço, fadiga, sono ruim. Nossa, até de sono também. Os calores acontecem à noite, a pessoa não dorme. Acorda cansada, vira um bololô, né? Quem vai ter animação? Não tem. Não existe. Exatamente. Eu falo para as pessoas, você tá com vontade de fazer nada, quanto menos transar, né? E aí eu falo assim, olha, vamos repor, vamos resolver. Não só com hormônio, tá? Porque essa terapia, ela não foca só hormônio. A gente tem que ver o que está acontecendo. Tem muitas vitaminas, muitos suplementos que às vezes estão baixos, que a gente pode
fazer para melhorar essa qualidade de vida dessa pessoa. E aí, se ela tá cansada, estressada, aí ela tá com dor na relação, que motivação que essa mulher tem para ter relação? Nenhuma. Porque dói. Não tem. Aí a libido cai porque dói ou o contrário? Ou, entendeu? Foi piorando e aí não tá tendo libido. As duas coisas juntas, né? Então ela vai perdendo a motivação porque o hormônio cai e ela vai... E é triste. Se a gente não trata, a mulher que tem vida sexual... Ela pode sentir muito. Nossa Senhora. Lembra até de uma entrevista que a Angélica falou, né? Que veio muito à tona, que ela falando isso da vida sexual. E depois ela falou que a vida sexual deu uma melhorada. Sim. É possível ficar melhor na menopausa? Que é. Claro que é. Sabe por quê? Olha só, eu sou terapeuta também. Você falou aí que eu sou sexóloga, eu sou terapeuta de casal há muito tempo. Tá totalmente relacionado. A mulher, ela tem um sistema de crenças que veio desde lá da criação. O que a gente aprende desde criança? Não pode, não deve, errado, é feio, é sujo. Tira a mão daí, fecha as pernas, senta aqui nem moço, cuidado, você vai ficar mal falado, né? Então, a gente leva isso para a vida e aí lá na menopausa, a gente acaba se libertando um pouco disso porque não tem mais que engravidar. Não tem mais que ter filho, tá todo mundo criado, não tem mais ninguém, menino ouvindo ali no lado, que pode acordar a qualquer momento. A vida da mulher é sempre preocupada com o que as pessoas vão estar pensando dela, né? Então, tem paciente que, depois que eu fiz a minha reposição, eu tô... Doutora, eu não era transante, agora eu tô. Eu morro de rir. Você falou dessa questão da preocupação de não engravidar, mas é possível uma mulher parar de menstruar? Tô na menopausa, parei de menstruar. E ainda assim engravidar? Tem esse risco, doutora? Gente, depois que Cláudia Raia engravidou, né, todo mundo ficou com esse medo. Medos foram desbloqueados. O que acontece? Existe uma taxa de falha, sim, mas a gente vai avaliar isso conforme os hormônios dessa pessoa. No caso da Cláudia Raia, ela estava fazendo provavelmente uma reposição, um tratamento. E o que acontece? A gente pode ovular. Lembra que eu falei que a gente fica um ano até ter esse diagnóstico? Eu não sei se ela estava, se ela não estava, se ela já estava fazendo tratamento, se ela já fazia uma reposição. Ela, com certeza, é mais saudável que eu, com certeza. Nós dois juntos. Então, não quis falar isso não, mas eu te entendo. Né? É uma pessoa que se cuida, que malha. Então, aquilo, ela conseguiu prolongar e ela estava ovulando, ela estava ciclando. Se essa mulher está ciclando... ou se ela ainda tem ciclos que a gente chama de ovulatórios, ela tem chance sim de engravidar. Entendi, é raro, mas pode acontecer. Hashtag fica a dica, gente, cuidado, usa camisinha. E falando sobre a menopausa não ser uma doença, mas ela pode ocasionar doenças, por exemplo, cardiovasculares, como hipertensão, ósseas. Quais que seriam essas doenças, doutora? Eu já considero essas queixas como doença. Depressão acontece muito na menopausa, porque a mulher fica cansada, né? A parte cardiovascular, ela sofre bastante, porque a gente precisa dos hormônios para poder, né, ter esse fortalecimento. A gente tem uma perda óssea importantíssima, por isso que eu falei da importância da musculação, né? A gente tem uma perda óssea importantíssima quando a gente tem falta hormonal. Então, esse é um dos pilares que amparam a reposição. Eu sou fã de repor hormônio quando a pessoa tem indicação, porque é outra vida que essa pessoa tem, sabe? Então, essas doenças crônicas que a gente fala, elas vêm sim junto e elas aumentam o risco. Para você ter noção, a mulher, você já deve ter ouvido falar que o homem infarta mais que a mulher, né? Quando a mulher entra na menopausa, essa desigualdade ela vai aproximando. Então, uma relação que antes era de 10-1, vira 2-4, entendeu? A mulher infarta muito mais depois da menopausa. E aí eu vou te fazer uma pergunta capciosa. A culpa não é da falta de hormônio? Não seria? Será que se a gente não repor... Esse hormônio seria um protetor? Esse hormônio seria um protetor. Entendi. Então, quando a gente perde esse hormônio, a gente fica mais exposto a essas doenças. Exatamente. Entendi. Como reduzir os desconfortos desta fase? Antes de a gente entrar
na reposição. É possível fazer isso de forma sem ser medicamentosa? Você já falou um pouco da alimentação, exercício, tem mais algumas dicas? Alimentação, exercício, exemplo. Pacientes que têm câncer de mama e que têm uma contraindicação formal à reposição, por exemplo, são as que mais sofrem. A gente utiliza o laser de CO2, que a gente faz dentro do canal, para melhorar o desconforto na hora da penetração. Porque o que ele vai fazer? Ele vai estimular colágeno no local. Aí a gente pode fazer do lado interno, do lado externo, para melhorar essa elasticidade, para suspender a bexiga, melhorar o sintoma de perda urinária, né? Entendi. Mas a reposição, quando a gente casa os dois, assim, é o tratamento perfeito. Fica perfeito. E no caso da reposição, como você falou, né? Quem não pode fazer? Em quais casos que, infelizmente, tem contraindicação? A contraindicação formal é o histórico de câncer de mama, né? Muitas mulheres não fazem porque tem medo. Falam, ai, doutora, eu prefiro uma coisa mais natural, tenho medo do câncer e tal. Exatamente. E a gente tem também as pessoas que têm medo por causa, entre aspas, do risco de trombose. Porém, o que acontece? Em 2002, foi feito um estudo chamado WHI, que foi o estudo que viu que 25% das mulheres que estavam em terapia hormonal poderiam ter risco maior de câncer de mama. E aí foi uma loucura. Todo mundo parou de fazer reposição hormonal, condenou a reposição hormonal, virou aquela bagunça. Só que o que acontece? Esse estudo foi feito com um estrogênio conjugado equino, que está presente na maioria das pílulas do anticoncepcional, que é o etinil estradiol. Isso não é natural. E a medroxprogesterona. Então, foram 2 hormônios. Eu nem falo hormônios, são drogas de ação hormonal. Porque eles não são hormônios naturais, eles são drogas que se assemelham com o hormônio. O que acontece? O nosso corpo não identifica aquilo como natural. E aí tem efeitos colaterais. Porque o estrogênio, ele é protetor do sistema cardiovascular, né? O hormônio, geralmente, ele é mais protetor. E tem outro estudo que foi feito, se eu não me engano, na França, em 2005, com 100 mil mulheres, que viu justamente o contrário. Não, vamos investigar com as pacientes com hormônio natural, com hormônio bioidêntico, que seria a mesma molécula do que a gente produziria. Elas não tiveram esses mesmos desfechos. Entendi. Então, a melhor forma de saber se eu tenho ou não é marcando uma consulta, é conversando, é fazendo exames e o meu médico vai indicar o que seria exatamente correto para o meu caso. Quando a pessoa tem uma contraindicação formal, eu tenho câncer de mama receptor positivo, isso é um tema bem específico, né? A gente não vai indicar. Apesar de que já tem algumas correntes falando que, dependendo, poderia uma quantidade menor, mas isso daí não é assunto que a gente vai falar em que a gente vai determinar se todo mundo pode fazer. Outra coisa, é importante essa pessoa ela ter condições de fazer reposição. Então, eu tô saudável, eu tô bem, eu tô me alimentando bem, eu não fumo, isso é né? Importantíssimo. Ela vai ter uma chance de passar de fazer essa reposição e ser saudável, dar tudo certo, não tem problema. Particularmente, a indicação que eu faço é pele, para não ter uma coisa que a gente chama de primeira passagem hepática. Então, quando o hormônio é usado principalmente na pele, com absorção, ele tem muito menos efeito colateral e a gente pode utilizar com segurança. Eu brinco que o objetivo não é fazer ninguém virar Hulk, né? Não é exagero, e sim colocar um mínimo. Não precisa rebotar muito. É um mínimo para essa pessoa ficar bem. É qualidade de vida. Entendi. E eu tenho um paciente que fala assim, doutora, depois que eu vi isso, como é que eu desvejo? Não tem como. Eu não quero ficar sem. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento. Como eu te falei, minha avó tem 90 anos. E eu não coloco muita coisa. Eu coloco um pouquinho. Ela fica bem, ela melhora. Ela sentia muita perda de urina, ela sentia muito ressecamento. Ela não tem relação. Mas, para ela é importante, para ela se sentir bem.
E tá lá, minha filha, firme e forte, faz tudo dentro de casa. Com 90 anos. Tem que segurar ela. O importante, eu acho que a mensagem, doutora, é porque muita gente faz reposição de qualquer jeito, Importante. se consulta na internet, se consulta no Google. O importante é procurar um especialista, né? E fazer um acompanhamento certinho. É o mais importante, né? Porque as pessoas querem fazer a coisa da cabeça e aí pode dar problema, com certeza. Então tá bom, doutora Lorena, muito obrigada por ter vindo ao nosso estúdio falar desse tema. Eu acho super importante, né? Como você mesmo falou antes de a gente entrar no ar, a população está envelhecendo. É importante envelhecer com qualidade de vida e saúde, né? Não adianta só envelhecer por envelhecer, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, tá, doutora? Prazer receber. Eu que agradeço. Esse foi o nosso programa de hoje, que a gente tratou sobre a menopausa. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida, né, doutora Lorena? Pode ser respondida lá na minha coluna, né? Aqui vocês sempre mandam mensagem para mim também. Qualquer dúvida a gente fica à disposição nas redes sociais, né? Doutora Lorena Baldotto, as pessoas me encontram também e a gente está sempre aqui. Este episódio está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.